Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso. Agora estamos na aula 16, né, parte 2 aí sobre verbo. No bloco anterior, que foi que nós estudamos, a gente viu que verbo é uma palavra que indica ação, estado, fenômeno natural. Vimos também classificação de verbos, verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes, né? Vimos que há verbos que só têm um particípio, regular ou irregular, e há verbos que têm dois. Aí, com os verbos ter ou haver, usamos o particípio regular de verbos abundantes. Com os verbos auxiliares ser ou estar, usamos o particípio irregular de verbos abundantes. E na segunda parte da aula, nós vimos também a escrita, né, a grafia de verbos terminados em EAR e verbos terminados em IAR, ok? Isso foi o que nós vimos no último bloco. Neste bloco, a gente vai entrar num assunto muito importante, que é a respeito de tempos e modos verbais. É importante saber o que é um modo indicativo, subjuntivo, imperativo, quais são os tempos, tá? Porque muitas questões de prova abordam isso. Então, vamos mergulhar nesse universo agora dos tempos e modos verbais, ok? Então, aula 16, verbos, né, parte 2. Aqui a gente entra no assunto de modos e tempos verbais, né? O que é um modo verbal, né? Os modos, né, são três. Vou pegar aqui o nosso marca-texto. Marca-texto. Os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo. Não sei se você lembrava aí, né? De repente alguém aqui terminou o ensino médio ano passado, está concluindo ainda. Alguns já terminaram há algum tempinho mais, né? 5, 10, 15, 20 anos. Talvez não lembre aí tanta coisa, mas que a gente vai relembrar, certo? Então, são três modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo, certo? A gente vai trabalhar nessa perspectiva. Vale destacar que os modos verbais dizem respeito a quê, ó? Vamos lá, modos verbais estão relacionados com o quê? Com as formas como os verbos se expressam. Forma como os verbos se expressam. Por exemplo, né, é comum o modo indicativo expressar certeza, o modo subjuntivo expressar dúvida, hipótese, possibilidade, e o modo imperativo geralmente é ordem, né? Geralmente é ordem, mas também pode ser pedido, súplica, conselho, desejo, enfim, certo? Então, modos tem a ver com isso, ok? E os tempos são três, né? Presente, a gente vai entender o que é esse presente. O presente não é só o momento da fala, tá? O pretérito, pretérito quer dizer passado, e aí tem três tipos de pretérito, né? O perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Ai, prof, eu nunca entendi isso. Agora a gente vai entender. Pode escrever. Vamos lá. E o futuro, né? Alguém pode perguntar assim, e o futuro? É alguém falar, não, o futuro a Deus pertence. Não, calma, aqui é diferente. Aqui o futuro é do presente ou do pretérito. Então, nós temos um presente, três passados e dois futuros. Isso no modo indicativo. No modo subjuntivo é apenas presente, futuro e pretérito imperfeito. E o imperativo não tem tempo, certo? O imperativo é ordem, certo? Comando. Então vamos lá. Então, feita essa teorização inicial, a gente começa aqui com os tempos simples do modo indicativo, porque no próximo bloco a gente vê tempos compostos, certo? Ok? Então vamos avançar aqui com tempos simples do modo indicativo. O modo indicativo, em geral, expressa o quê? Em geral, expressa certeza, tá? E está relacionado aos tempos presente, presente do indicativo, pretérito, tá? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito e futuro, do presente e do pretérito. Então, nós temos aqui 6 tempos no que se refere ao modo indicativo, tá? Tempo simples. Vamos lá. Começar aqui com o presente. O presente, em geral, indica o quê? Indica o momento da fala ou uma ação costumeira. Nem tudo é momento da fala. Senão o verbo dormir não teria que ser conjugado. Não teria como conjugar o verbo dormir, porque no momento da fala eu estaria dormindo, ou o verbo morrer, falecer, expirar, extinguir. Tá? Então, nem sempre se trata do momento da fala. Então, o presente do indicativo ou é o momento da fala, agora, né, estou falando com você,
ou é uma ação que se repete. Por exemplo, malho todos os dias, corro todas as manhãs, estudo sempre à noite. Hã? Então, vamos ver exemplos aqui, ó. Quando eu digo assim, estou preocupado com você, certo? Isso aqui é o momento da fala. Presente, ok? E se eu digo assim, estudo sempre de madrugada, isso aqui não é o momento da fala, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma ação costumeira. E o presente no indicativo, na sua prova, a rigor, ele expressa isso. Ou o momento da fala, ou uma ação costumeira. Prof, pode ser mais do que isso? Pode, tá? Então, o presente no indicativo, ó, às vezes, pode relacionar-se a outras situações. Quais são? Aqui eu tenho o seguinte, ó, presente com ideia de passado, tá? Então, o presente aqui, ele pode ser usado para se referir a um passado histórico. Não é qualquer passado, tá? Mas um passado histórico. Por exemplo, em 1500, a frota de Cabral chega por aqui. Então, eu tenho um presente com valor de passado. Prof, se eu quiser colocar assim, em 1500, a frota de Cabral chegou por aqui. Poderia? Sim, né? Chegara também, porque é um passado bem distante. E quando eu tenho um passado bem distante, eu posso usar o pretérito mais que perfeito. Agora, a questão é, posso usar o presente? Porque o passado, com certeza, né? Porque 1500 é passado, bem passado, certo? Mais de 500 anos aí. Mas se eu quiser usar o presente em referência a esse passado histórico, eu posso? Posso sim, sem problema. E o presente também pode ser usado para se referir a futuro. Por exemplo, próximo ano começo minha dieta, tá? Essas promessas aí, né, de final de ano e tal, né? Então, assim, próximo ano começo minha dieta. Se eu usasse o futuro, estaria errado? Não, claro que não. Porque a gente está falando de futuro. Mas se eu quiser usar o presente para me referir ao futuro, posso. E a gente faz muito isso no dia a dia. Aliás, né, o futuro do presente meio que tem desaparecido da nossa fala. Observe, ó, eu digo assim: amanhã a gente conversa, amanhã eu te ligo, mais tarde a gente se fala, tá? Cadê o futuro do presente? A gente tem usado o presente com ideia de futuro, tá? Isso tem sido cada vez mais comum na fala, ok? Então, saindo aí do presente, a gente vai para o pretérito perfeito, né? O que é o pretérito perfeito? Pretérito quer dizer passado, né? Perfeito quer dizer, ó, fato passado já concluído, acabou, tá? Por exemplo, ó, conversei isso ontem com ele, conversei, acabou, certo? Passei no teste, acabou, né? Você fala assim, ó, almocei, não, já almocei, né? Já tomei banho, já dormi, já acordei, já saí, já dei, já escrevi, já paguei, já comprei. Então, tudo que está concluído no passado é o chamado pretérito perfeito. Ok? Simples, né? Sem problema. Tá? O que pode ser mais interessante aqui é o pretérito imperfeito, tá? E aí o pretérito imperfeito é o quê? Ó? O pretérito imperfeito, vamos destacar aqui, ele representa, ó, um fato anterior ao momento da fala com diversos usos. Quais são esses diversos usos? Né? Por exemplo, uma ação contínua, repetitiva. Isso aqui é muito comum. Tá? Se você até puder destacar aí no seu material, no seu PDF, é importante, tá? Ó, ele trabalhava 16 horas por dia. Então, isso aqui é um fato passado, né? Isso aqui é anterior à fala, mas observe que o aspecto dele é diferente do aspecto do pretérito perfeito. Pretérito perfeito é uma ação concluída, acabada e acabou. Pronto. Aqui eu tenho uma ação no passado que se prolongou, que se repetiu. Eu tenho um prolongamento de ação verbal. Há questões de prova que cobram isso, tá? Prolongamento de ação verbal. Quando eu digo ele trabalhava 16 horas por dia, é uma ação contínua, repetitiva, tá? Também pode representar fatos fictícios, mas isso aqui não tem caído muito em prova, tá? Mas, assim, historinhas, né? Contos de fada. Era uma vez uma linda princesa solitária num castelo. Isso aqui é o pretérito imperfeito do verbo ser. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Pretérito imperfeito do verbo ser. Tem mais? Ó, também pode representar
Isso aqui é muito importante, ó. O tópico 1 aqui, ó, que eu não numerei, e esse tópico 3 também que não está numerado, esses dois são muito importantes na prova, tá? Então, destaque aí, por gentileza. O pretérito imperfeito também pode representar uma ação passada com possível continuidade no presente. Ou seja, está no passado, mas não quer dizer que deixou de prosseguir, tá? Por exemplo, ó, pode ter continuidade, por isso que é imperfeito. Ele decidiu ir ao escritório para rever os amigos que trabalhavam lá antes de sua demissão. Trabalhavam lá antes de sua demissão. Ok? Então, ó, perceba que a ação é passada com possível continuidade no presente. Agora, deixa eu lhe dar uma dica. Então, são esses dois aspectos importantes aí, tá? Ah, não, peraí. Essa aqui é um marca-texto. Eu quero a canetinha. Ver se é a caneta vermelha. Não, pegar essa aqui, ó. Ó, então, o pretérito imperfeito pode representar uma ação contínua, ação repetitiva, mas também pode apresentar, opa, isso aqui não é tão importante não. Pode apresentar uma ação passada com possível continuidade no presente. Com possível continuidade no presente. Certo? Agora, deixa eu lhe dar uma dica que vai ajudar muito. Quando um verbo é de primeira conjugação, e nós já vimos o que é isso no último bloco, né? É quando a vogal temática é A, tipo cantar, por exemplo, certo? Aí, quando o verbo é de primeira conjugação, o pretérito imperfeito tem a desinência vá. Você identifica muito pela desinência. Por exemplo, cantava, certo? Quando o verbo é de segunda conjugação, ou seja, a vogal temática é, ou terceira conjugação, vogal temática i, a desinência do verbo é o ia. Isso vale para segunda e terceira conjugação. Por exemplo, vender. Aí eu vou ter aqui vendia. Partir, que é a terceira conjugação. Aí eu vou ter aqui, ó, partia. Certo? Então é importante você perceber isso aí. Essas desinências ajudam muito na identificação do tempo verbal. Pode ter certeza. Tá certo? Então, ó, o vá, se um verbo tiver vá ou ia, não é que termine, tá? Porque às vezes depois do vá pode ter um S, cantavas, pode ter um M, cantavam, ok? Vendia pode ser vendias, vendiam, tá? Mas se tiver o vá ou ia, eu já sei que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Vamos aqui para pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito representa uma ação bem remota, bem no passado. E só um detalhe, para ficar mais fácil de você identificá-la. A desinência é o ra, tá? Isso para a primeira, segunda e terceira conjugação. Então, eu vou ter aqui, ó, cantara, vendera, que é um verbo de segunda conjugação, e partir, partira, certo? Ó, o ra, ok? Desinência ra. Pretérito mais que perfeito representa uma ação bem distante lá no passado, tá? Bem remota. Ó, o pretérito mais que perfeito representa um fato remoto, distante, e também, ó, muitas vezes anterior a outro fato que já está no passado. Então, nós temos aqui duas situações. O ele representa um fato bem distante. Posso dizer assim, ó, em 1500 a frota de Cabral chegara ao Brasil. Fato bem distante. Como também eu tenho duas ações no passado, a que é mais remota, a que é mais antiga, fica no pretérito mais que perfeito. Ok? Por exemplo, ó, isso ocorrera há muitos séculos. Isso ocorrera há muitos séculos. Tá? Então, isso aqui é bem distante, né? Prof, poderia ser isso ocorreu há muitos séculos? Poderia. Mas o ideal, né, o mais indicado aí, seria, sem dúvida, o pretérito mais que perfeito. O aluno comentou que passara no exame. Passara. Né, ó. Ó, nós temos aqui duas ações. Observe. Tá? Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Nós temos aqui duas... Não, aqui é o marca-texto, né? Vou pegar a nossa caneta. Ó, eu tenho aqui duas ações, certo?
toda essa frase está no passado. Ok? Toda essa frase está no passado. Então, aqui nós temos o seguinte. Comentou. Comentou é pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É uma ação concluída em relação ao momento da fala. Isso aqui é o quê? É o pretérito mais que perfeito. Se a gente, em vez de colocar passara, colocasse assim, ó, o aluno comentou que passou no exame, teria algum problema? Teria. Por quê? Porque essas duas ações não aconteceram ao mesmo tempo. Essas ações não são simultâneas, não há concomitância. Uma ocorre antes da outra, certo? Então, aqui eu tenho que usar, de fato, o pretérito mais que perfeito, que passara é anterior a comentar. Então, nós temos aqui ó, uma relação de anterioridade. Então, quando há uma relação de anterioridade, certo? Então, nós temos aí o pretérito mais que perfeito. Eu tenho duas ações no passado e uma é anterior à outra. Ok? Vamos avançar. Aí nós temos o futuro do presente, né? Futuro é tudo aquilo que é posterior à fala, a rigor, certo? E por que se chama futuro do presente? Vamos lá, ó, futuro do presente. O futuro do presente expressa a ação posterior ao momento da fala. Seria aprovado em breve. Amém? Amém. Tá? Resolveremos isso ainda hoje. Ó. Eu tenho aqui a ação posterior ao momento da fala. Agora, tá? Observação aqui, ó. O futuro do presente, tá? Observação. Ainda pode, a depender do contexto, referir-se a uma ação futura, uma ação no presente, com valor de imperativo. Você encontra aqui, ó, não furtarás, não matarás, né? Aqui na religião, né? Certo? Não furtarás, não matarás. Apesar de um verbo morfologicamente estar no futuro, qual é a implicação dele? É no presente. E mais do que indicar uma certeza, é uma ordem, é um comando. Então, é isso que a gente quer dizer com referir-se a uma ação no presente com valor de imperativo. Certo? Vamos lá, futuro do pretérito. Isso aqui é mais interessante. É mais interessante de cair em prova, tá? Ó, você vai identificar o futuro do pretérito pela desinência ria. Tá? Não confundir com o ia, lá do pretérito imperfeito. Vendia, pretérito imperfeito. Venderia, futuro do pretérito, tá? Então aqui a gente tem a desinência, ó, ria, certo? Então eu tenho aqui, ó, cantar, cantaria. Vender, que é um verbo de segunda conjugação, venderia. Venderia. Partir, que é um verbo de terceira conjugação, partiria. Ok? Então, primeiramente, a gente vai identificar o futuro do pretérito pela desinência. Certo? E aí, nós temos o seguinte: o futuro do pretérito geralmente representa uma ação posterior a um fato no passado. Uma ação posterior a um fato no passado. Ó, nós temos duas ações no passado. Se você observar aqui, essa frase está toda no passado. Garantiu, tá? E pagaria são as ações da frase. Garantiu é pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Isso aqui é passado, concluído. Né? O pretérito perfeito é uma ação concluída em relação ao momento da fala, certo? Ele garantiu que me pagaria, certo? Agora, por que a gente usou aqui o futuro do pretérito? Porque mesmo estando no passado, essa ação é posterior a essa aqui. Tá? Essa ação é posterior a outra ação que está no passado, certo? Então, ele garantiu que me pagaria. Então, o futuro do pretérito, né, entre outras aplicações, tá, representa uma ação posterior, vem depois, né, a outra ação que está no passado. Por isso que é futuro do pretérito, o futuro do passado. Eu tenho tudo no passado. Ó, tudo aconteceu ontem, mas eu quero saber a sequência da coisa.
que vem primeiro, o que vem depois, é assim? Ó, conte-me tudo. Né? Aconteceu algo, você emprestou uma casa de praia para alguém e aconteceu algo lá. Isso foi ontem. Aí você quer que a pessoa conte tudo desde o começo. Ou seja, existe um antes e um depois, concorda? Né? Mas tudo está no passado. Isso é o futuro do pretérito. Esse depois é o futuro do pretérito. Tem um antes e um depois, mas está tudo no passado. Eu quero saber a sequência em que as coisas aconteceram. Exatamente assim. Então, ó, primeiro ele garantiu, ou primeiro ele pagou, né? Certo? Então, o que vem depois? O que vem depois é pagar. Tá? Primeiro ele garante, depois ele paga. Então, pagaria em relação a garantiu, existe o que aqui, ó? Existe uma relação de posterioridade. Posterioridade, ok? Porque é posterior. O que mais? Ainda, tá? Isso aqui é muito importante. Ele pode representar qualquer fato hipotético. Apesar de o modo indicativo representar certeza, o futuro do pretérito costuma representar hipótese. Um detalhe interessante. Apesar de ele representar certeza, o futuro do pretérito também pode representar hipótese. Ok? Por exemplo, ó, se eu ganhasse na loteria, continuaria a mesma pessoa. Será? Isso aqui é uma hipótese. Teria ele dito isso mesmo? Isso aqui é uma hipótese. Certo? Observação, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Muito cuidado com isso aqui, ó. O nosso marca-texto aqui, tá? Muito cuidado com isso aqui, ó. Constitui incorreção gramatical. Incorreção gramatical quer dizer o quê? Erro. O emprego do pretérito imperfeito no lugar do futuro do pretérito, tá? Ó, não posso fazer isso, tá? Vamos só relembrar aqui uma coisa, ó. Pretérito imperfeito vai ter a desinência vá ou a desinência ia. Cantava, vendia, partia. E o futuro do pretérito vai ter a desinência ria, né? Cantaria, venderia, partiria. Eu não posso, tá? Não posso mesmo, em hipótese alguma, usar o pretérito imperfeito no lugar do futuro do pretérito e vice-versa. E para ser pretérito, precisa ter acontecido, tá? Se algo está no passado, precisa ter acontecido. Uma ação que não aconteceu não pode estar no passado, tá? Ou ficou por acontecer, né? Eu estudei, eu ia estudar ou eu iria estudar? Qual é o correto? Vamos ver aqui agora, certo? Ó, se eu tivesse muita grana, comprava uma casa na serra e outra na praia. Isso aqui está errado, porque pretérito imperfeito já aconteceu pelo menos uma vez, tá? Todo pretérito já aconteceu pelo menos uma vez. Mas aqui eu estou falando de uma hipótese, isso nunca aconteceu. Se nunca aconteceu, então eu vou usar o futuro do pretérito. E o futuro do pretérito também indica um fato hipotético. Teria ele dito isso? Ó, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudaria muita gente. Será? Então, quando se trata apenas de uma hipótese, de algo que não aconteceu, tá apenas no campo da possibilidade, eu uso o futuro do pretérito, jamais pretérito imperfeito. Tá? Então, quando eu digo assim, ó, domingo eu ia à praia. Ia não, isso não aconteceu. Ficou por acontecer, era um desejo, uma hipótese, né? Então, domingo eu iria à praia. Certo? Isso não aconteceu. Eu só uso o pretérito para aquilo que já aconteceu. Ok? Então, se eu pudesse, eu te ajudava. Não, se eu pudesse, eu te ajudaria. Se eu tivesse carro, eu te dava uma carona. Não. Se eu tivesse carro, eu te daria uma carona. Ok? Eu não posso usar o pretérito imperfeito para representar a hipótese. Tá? E aí, na dúvida, está aqui a desinência do pretérito imperfeito, está aqui a desinência do futuro do pretérito. Certo? E aí, tempo simples do modo subjuntivo. Tá? O modo subjuntivo expressa, né, de modo geral, hipótese, possibilidade, desejo. Então, de modo geral, né, o subjuntivo expressa isso. Ó, tá? Hipótese, né, o modo subjuntivo. Possibilidade, desejo. É chamado de modo verbal hipotético. Às vezes cai em prova isso aí. Né? Assinale a alternativa em que há hipótese, em que há um tempo ou modo verbal hipotético. Ok?
apresenta 3 tempos, né? Aqui é menos, né, do que o outro são 6, né? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Deles aqui, o mais importante, sem dúvida, é o pretérito imperfeito, tá? Ó, caso veja, se você quiser saber se está de fato no presente do subjuntivo, você faz assim, ó, põe o que antes. Ó, é só colocar o que antes. Caso veja, que você veja. Espero que você, ó, aqui já tem o que, né? Ó, que você esteja bem. Caso se esforce, que você se esforce. Quer fale, quer escreva. Que você fale, que você escreva. Então, o presente do subjuntivo costuma ser introduzido pela conjunção integrante que. Que eu fale, que eu estude, que eu pense, que eu cante, que eu brinque, que eu escreva, que eu durma. O pretérito imperfeito, esse é muito importante. Ele tem a seguinte desinência, ó, SSE. Ok? Então, você vai identificar o pretérito imperfeito pela desinência SSE. E aí representa o quê? Representa um fato hipotético em qualquer tempo. Fato hipotético em qualquer tempo. Por exemplo, minha mãe pediu que eu fizesse isso. Olha a desinência SSE. E muitas questões que dizem respeito ao pretérito imperfeito, que a gente identifica aí pela desinência SSE. Ok? Embora ele soubesse o que estava fazendo, ó, soubesse, olha a desinência SSE, agiu contra nossa vontade. Tá? Ok. Se você quisesse, ó, seria capaz de conquistar o mundo. Então, o pretérito imperfeito tem essa desinência SSE. Ok? Belezinha? Então, outro dia caiu numa prova, né, pedindo um tempo verbal que era comum a 2 modos. Então, a gente teria o presente, né, que é comum a 2 modos, ou o pretérito imperfeito, certo? Seria um desses dois aí seria a resposta. E o futuro, né? Futuro, geralmente, né, vem precedido de quando ou se. Ó, em geral, o futuro, né, do subjuntivo expressa relações temporais. Quando você passar no concurso, sua vida mudará para melhor. Quanto mais estudar, mais chance terá na prova. Perceba que aqui a gente está falando de futuro, né? A grafia, né, é semelhante ao infinitivo. Tá? Se você passar, quando você passar, quanto mais você estudar, tá? Quanto mais você estudar, quando você estudar, se você estudar. Então, eu tenho um futuro subjuntivo. Por que de subjuntivo? Porque é uma hipótese. Ó. Quanto mais você estudar, mais chance terá. É uma hipótese. Tá? Então, é algo posterior à fala, por isso que é futuro. Se trata de uma hipótese, por isso que é subjuntivo. Ok? Vamos lá. E o modo imperativo é aquele que expressa ordem, pedido, súplica, conselho, né? Desejo. Vamos grifar aqui, modo imperativo. Certo? Entre outros aspectos, ó, só um detalhe, ele pode ser afirmativo ou negativo, ok? Geralmente expressa o quê? Expressa ordem, mas também pode representar súplica, conselho, desejo ou pedido, certo? Vamos lá, ó. Levante-se. Aí nós temos o quê? Nós temos uma ordem, né? Levante-se, ok? Uma ordem. Não estude deitado e ouvindo música. Tá? Isso aqui é um conselho, né? Não me demita, por favor. Tá? Isso aqui é uma súplica, né? Estude, que vale a pena. Certo? Isso aqui é um conselho, né? Não conheço uma pessoa que estudou e se arrependeu. Fica comigo esta noite, não te arrependerás. Olha só, aqui é um desejo, né? E aí, ó, traga um copo de água para mim, por gentileza. Traga um copo de água para mim, por gentileza. Certo? Ok? Tudo bem até aqui? Então, nós temos aqui, né, os tempos e modos verbais, certo? O modo, né, indicativo, né, em geral expressa certeza, com exceção do futuro do pretérito, né, que expressa hipótese. Nós temos o modo subjuntivo, né, que expressa hipótese, dúvida, possibilidade. E também o modo imperativo, né, que expressa ordem, pedido, súplica, conselho e desejo. Tá? No próximo bloco, a gente vai trabalhar
formação do imperativo, alguns pontos importantes aí sobre a formação do imperativo e tempos compostos, ok? Aguardo você no próximo bloco, tá? Encerramos aí? Encerramos, certo? Continue aí firme nos estudos e você está no caminho certo, tá? Se tiver uma dúvida, manda pra gente, tá bom? Aqui, ó, o nosso Instagram, ok? E o maior prazer em atender você, tá certo? Então, vamos firmes aí que na sequência a gente vai trabalhar a formação do imperativo, os pontos principais, né? Como é que eu tenho um imperativo negativo e a questão dos tempos compostos. Eu quero destacar 2 tempos compostos que são importantes para a sua prova, ok? Vou colocar todos, mas vou destacar 2 que de fato você tem que saber. Então, vem com a gente, continua firme, tá? Você está no caminho certo. Valeu? Aguardo você no próximo bloco. Tchau, tchau.